Feliz sábado, queridos amigos e irmãos que nos acompanham pelos canais do NASP São Paulo. Que privilégio nosso, apesar de nós estarmos aqui com a igreja praticamente vazia, temos alguns alunos já, que bom, que gostoso, vocês nos fazem nos sentir um pouco mais acalentados, mais aquecidos. Mas é um privilégio nós estarmos mais juntos do que nunca, porque nós estamos juntos virtualmente e pregando a palavra de Deus através dos meios que nós temos aqui virtuais. Deus seja louvado pelos recursos que nós temos. Deus seja louvado por esses que estão aqui nos bastidores, homens e mulheres de Deus que estão aqui fazendo o trabalho nos bastidores. Que Deus abençoe muito vocês. Vocês são muito especiais. Não aparecem, mas são muito especiais e indispensáveis para esse trabalho. Bem, nós estamos ainda em meio a uma pandemia de um vírus não muito conhecido ainda. Mas essa pandemia trouxe à tona uma outra pandemia. A pandemia do divórcio. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma notícia em que um escritório de advocacia aqui no Brasil mostrava um aumento de 177% na demanda desse serviço. E o Google Brasil também apontou um aumento, na verdade isso não é nem aumento, é uma explosão, não é? De 9.900% na busca por divórcio online gratuito. Queridos irmãos, o que é que está acontecendo com as relações conjugais hoje no mundo? E na igreja? O que é que está acontecendo? É irônico que um advogado de família em Xangai, ele fez a seguinte afirmação: quanto mais tempo os casais passam juntos, mais eles se odeiam. Eu fiquei pensando, eu acho que então os oficiantes de casamento vão ter que mudar, não é? A declaração até que a morte os separe, de até que a morte os separe, para até que a convivência os separe. A que ponto nós estamos chegando, não é mesmo? Será que realmente foi esse isolamento que se tornou o vilão dessa situação? Ou será que existe uma outra realidade muito maior? E nós vamos ver na Bíblia Sagrada a mais completa e realista explicação para isso que nós estamos vivendo hoje. E na Bíblia também nós vemos a mais satisfatória solução para isso que nós enfrentamos. Nós vamos abrir a palavra de Deus, viva, eficaz, penetrante, mais cortante do que espada de dois gumes, e que vai penetrando, atingindo até o mais íntimo das nossas intenções e dos nossos pensamentos, como Paulo diz lá em Hebreus, não é mesmo? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, nós vamos ler ali a partir do versículo 18, Gálatas 5, a partir do verso 18, aliás, a partir do verso 19, e eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Gálatas 5, 19 a 23. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, as brigas por poder, as brigas por razão, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Queridos, a forma como nós conduzimos o nosso casamento mostra se nós estamos nos preparando para o reino do céu ou se estamos pactuando com o reino de Satanás. Por acaso essas obras fazem parte de sua vida conjugal? Vamos continuar. Mas o fruto do Espírito é amor. Quem não precisa receber amor e quem não precisa aprender a amar, não é mesmo? Alegria. Quantos lares estão fadados à sombra da tristeza, à sombra do mau humor? Paz. Os lares estão em guerra. Paciência. Anda faltando muito nas famílias, nos lares hoje, entre os casais. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Olha o aumento da violência doméstica, aumento das brigas. E domínio próprio, equilíbrio, autonomia. Contra essas coisas não há lei. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo apontando duas realidades das relações hoje. Uma delas que dirige para o céu e uma delas que afasta do céu. Como é bom quando nós vemos casais felizes, não perfeitos, mas casais que estão comprometidos em fazer a relação dar certo, que estão buscando a guia do Espírito Santo para que o casamento possa realmente alcançar o propósito para o qual Deus o criou. Mas que tristeza quando nós vemos casamentos infelizes, casamentos sendo destruídos. Queridos, que desastre para os filhos é viverem em lares onde durante a semana os pais acendem a fornalha do inferno, mas durante o sábado eles se vestem com a máscara da piedade, para que na igreja se mostrem, se mascarem, apenas representando aquilo que não vivem. Eu tenho certeza de que você deseja ter um casamento feliz, um casamento guiado pelo Espírito, não um casamento infeliz e nem um casamento mascarado. Porque o diabo ama máscaras. Ah, como ele vibra com as máscaras. Porque através delas, a hipocrisia, a incoerência, ele consegue dominar a família, a igreja, a sociedade e o mundo. Essas são formas disfarçadas de viver, guiados pela carne, guiados pelo diabo. Eu gostaria de meditar com vocês sobre dois personagens bíblicos que viveram guiados pelo Espírito Santo. Um homem e uma mulher. A Bíblia muitas vezes nos apresenta exemplos ruins para que nós possamos aprender por contraste, não é? E apresenta exemplos bons para que nós possamos segui-los. E nós vamos começar com a história de Abraão. A história de Abraão começa lá em Gênesis 12, no capítulo 12. Vocês conhecem a história? Após o dilúvio, o mundo novamente se voltou contra Deus. A história sempre se repete, não é mesmo? E então eles planejaram e construíram uma torre de autossuficiência, chamada Torre de Babel. Mas Deus interveio. Mas o povo continuava se afastando de Deus e havia poucos que ainda se mantinham fiéis a Deus. E Abraão era um desses. Abraão andava cercado pela idolatria, mas por sua fidelidade a Deus, ele foi chamado para ser o guardador de sua lei para as gerações futuras. E assim, ele escolheu este homem por ser fiel entre os infiéis e por se manter incontaminado em meio aos apostatados. Prezado marido, prezado esposo,
prezado chefe de família, se você vivesse no tempo de Abraão, será que você seria um escolhido por Deus por se manter separado do secularismo, das ideias que estão disseminadas no mundo? Pense nisso. Abraão era um próspero pecuarista. E Deus lhe pediu para sair da sua terra, sair do meio da sua parentela, sair do seu país, para ir para uma terra desconhecida que Deus conduziria, que Deus indicaria. Deus tinha um grande propósito para ele, ser o guardador dos oráculos divinos. E viver ali naquele meio não favoreceria para que ele cumprisse a sua missão. Ele teria que deixar mesmo seus familiares, porque eles também haviam se deixado corromper pelo secularismo, não é? E Abraão precisava se desligar desse ambiente para que pudesse cumprir sua missão. Não foi pequena a prova que Deus pediu a ele. Não foi pequeno o sacrifício que Deus pediu de Abraão. Havia laços fortes que o prendiam ali ao seu país, aos seus amigos, à sua família. Abraão já tinha por volta de 75 anos, mas ele não hesitou em obedecer. Abraão não foi isento de falhas. Quando ele chegou ao Egito, ele tinha uma esposa linda, Sara, e ele temeu que pudessem tomar a sua esposa, mas temeu pela sua vida, ele temeu pela sua cabeça. E então ele mentiu dizendo que Sara era sua esposa. Em outro momento, Abraão tomou uma concubina, ou seja, um sinônimo para amante, não é? Por sugestão de sua esposa. E ele deixou de ser fiel a Deus, e esses momentos de confiança no próprio entendimento, em detrimento da vontade de Deus, saíram caros para Abraão e sua família. Mas, embora suas falhas, Abraão aprendeu a amar a Deus, aprendeu a amar a esposa, a amar a Deus em primeiro lugar, e constituiu uma família que deu origem a uma numerosa descendência. Quero destacar aqui 2 aspectos dessa vida familiar, guiada pelo Espírito. Deus havia estabelecido uma hierarquia familiar patriarcal. Mas esse patriarcado não tem nada a ver com o que se fala hoje na sociedade. Esse sistema estabelecido por Deus mostra o homem como um sacerdote. O sacerdote que tem a consciência de honrar a Deus ao guiar a sua família, ao liderar a sua família em amor, em respeito e com a sabedoria do alto, com carinho, com fidelidade, com dedicação, com paciência e com proteção. Existem muitos homens hoje que usam a Bíblia para justificar suas atitudes autoritárias, não é mesmo? Seu autoritarismo. E eu quero partilhar com vocês, eu gostaria que colocassem para mim, por gentileza, o primeiro texto. Eu quero ler para você uma citação que mostra como esses homens estão enganados. Vamos lá. O Senhor Jesus não tem sido corretamente representado em sua relação para com a igreja por muitos maridos na relação destes para com suas esposas, pois não preenche o que o Senhor quer ensinar. Declaram eles que a esposa se lhes deve sujeitar em tudo, mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com a igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita a ele. Sujeita, pois ele não é o Senhor.
não é o marido no verdadeiro sentido do termo. Puxa, isso aí é muito sério, não é? Prezado marido, prezado chefe de família, prezado homem que me ouve, Deus não chamou você para a mesma missão de Abraão, de sair da sua terra, da sua parentela, para constituir uma família, para ser guardador dos oráculos de Deus, exatamente como Abraão. Porém, Deus fez um chamado bem parecido, que está lá em Gênesis 2, 24. E eu tenho certeza de que você conhece esse verso, porque você, se é casado, ouviu lá no dia do seu casamento. Gênesis 2, 24 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, esse é o seu chamado, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E é interessante que esse verso é repetido em outras passagens bíblicas também. Nós vemos esse verso lá em Mateus, vemos em Marcos, vemos em 1 Coríntios e vemos em Efésios também. Isso significa que nós precisamos dar um pouco mais de atenção a ele, vocês não acham? Vemos nesse verso uma sequência de 3 versos, de 3 verbos. Primeiro, deixará, depois se unirá e então se tornarão. O que significa que o casal apenas vai se tornar um depois que deixar e se unir. Há homens e mulheres também que não estão dispostos a esse deixar. E quantos casamentos foram interrompidos por causa disso? A Bíblia orienta sobre essas 2 relações importantes. A relação entre filhos e pais e a relação entre marido e mulher. A primeira relação é temporária. A segunda relação é permanente. A primeira relação com os pais, ela deve ser deixada para que uma segunda comece. E Deus disse que o homem não pode separar o que Deus juntou. O que significa que, quando a relação conjugal é suplantada pela relação com os pais, o casamento sofre sérias ameaças. Quando um homem se une à sua mulher, nada, nem pais, nem filhos, nem amigos, nem nada, deve interferir nessa relação. Ninguém tem o direito de concorrer com essa estreita ligação física, emocional, espiritual, financeira, social, que a Bíblia descreve como uma só carne. Fazer diferente disso é omitir a orientação bíblica e comprometer o equilíbrio conjugal. Às vezes são os pais que dificultam isso, não é mesmo? Infelizmente nós vemos muitos cônjuges infelizes, pais infelizes ou familiares infelizes, que projetam as suas carências no filho ou no familiar ou no irmão, e então quando este se casa, eles passam a ver com uma velada resistência o novo cônjuge. Queridos maridos, para assumir plenamente a função de sacerdote e cumprir a missão que Deus deu a você, é preciso deixar a dependência emocional, financeira, física da casa paterna. E é interessante que esse deixar inclui também deixar os modelos disfuncionais, hábitos de sentir, de pensar e de agir que não eram construtivos no lar de origem. Esse deixar também inclui esse aspecto. E assim esse marido vai conseguir estabelecer um novo lar que vai honrar a Deus, que vai perpetuar o conhecimento divino.
Outra lição que nós aprendemos aqui com Abraão é que ele aprendeu a colocar Deus acima de sua esposa. Como eu já mencionei antes, Abraão acabou cedendo aos desejos de sua esposa de arrumar uma concubina, uma amante, Agar. Você conhece a história. Ele não que ele desejasse ser infiel à sua esposa, porque esse era um costume cultural. Porém, os princípios, eles nunca devem ser suplantados pelos costumes e pela cultura, não é mesmo? E Abraão, então, para tentar demonstrar amor à sua esposa, ele fez algo que para o qual ele teve que colocar os princípios divinos abaixo, e isso trouxe muito sofrimento. Mas, posteriormente, Abraão aprendeu a colocar Deus em primeiro lugar. E você se lembra da história do sacrifício de Abraão, não é? O sacrifício que ele aceitou com sofrimento fazer com seu filho Isaque. Se Abraão não tivesse aprendido a colocar Deus em primeiro lugar, ele não teria conseguido se submeter a Deus nessa prova. É claro que o sacrifício não foi consumado com seu filho. Deus interveio, não é mesmo? Deus queria provar a fé de Abraão. Mas ao Abraão ter cedido, ele realmente foi aprovado e se tornou o pai da fé. Prezado marido, quem é que você coloca em primeiro lugar na sua vida? Os filhos? A esposa? Por amor à sua esposa ou aos filhos, você ignora os princípios divinos da vontade de Deus? Maridos guiados pelo Espírito sempre vão colocar Deus em primeiro lugar, porque as outras coisas serão acrescentadas. Infelizmente, muitos maridos, por amor, mas é um amor falho, à esposa ou aos filhos, ou amor aos filhos, ignoram os princípios divinos, mas eles não sabem que isso os faz se desconectarem com a fonte do verdadeiro amor, que vai fazê-los amar em plenitude essa esposa e esses filhos. Portanto, colocar Deus em primeiro lugar realmente vai garantir que esse marido seja amoroso, que esse marido realmente conduza a sua família e intensifique o seu amor pela esposa e pelos filhos. Deus então honrou a fidelidade de Abraão, e Deus vai honrar a sua fidelidade também, se você colocar Deus em primeiro lugar. E a segunda personagem sobre a qual quero falar a vocês é Abigail. Ah, como eu gosto de Abigail. Sua história está lá em 1 Samuel 25, você pode abrir lá a sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos aqui, na Nova Versão Internacional. O nome de Abigail está relacionado à alegria. E a Bíblia diz que Abigail era formosa e sensata. Puxa, que honra, não? Você ter um nome na Bíblia e a Bíblia mencionar a sua beleza e a sua sensatez. Eu só gostaria de saber quais foram as circunstâncias que fizeram com que uma mulher tão bela e tão sensata se casasse com um homem tão tolo, chamado Nabal. Nabal significa tolo. Que coisa, não? Eu não sei por que ela se casou com Nabal. Às vezes, alguns pais se preocupam em favorecer o casamento dos filhos com pessoas, das filhas com pessoas que tenham posses, não é? Não sei se esse foi o caso. E às vezes eles têm posses, mas não têm valores espirituais. Mas infelizmente a riqueza e a insensatez são uma boa mistura para trazer infelicidade. E o curioso é que Nabal era descendente de Caleb. Vocês se lembram de Caleb, não é? Era um dos espiões que foram a Canaã e um dos dois únicos que chegaram realmente a Canaã depois de toda a peregrinação do povo. Mas
a disposição de Nabal não tinha nada a ver com Calebe, com o caráter íntegro e puro de Calebe. O fato é que Abigail estava casada com Nabal, um homem rude, incrédulo, zombador, arrogante. Que contraste, não é mesmo? Davi fugia de Saul. Ele estava ali no deserto de Parã. Ali ele compôs o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E então, ele estava exatamente na região onde Nabal tinha suas propriedades. E ele estava junto com 600 homens, próximo ali das terras de Nabal, e eles serviram como muro protetor dos rebanhos e do gado de Nabal. Chegou a época da tosquia, e no Oriente esse período é muito especial para demonstrar hospitalidade. E Davi viu nessa oportunidade um espaço para pedir que Nabal concedesse a ele e seus 600 homens provisões, alimentos, porque eles estavam em necessidade. Como eles haviam protegido as propriedades, o rebanho e o gado de Nabal, ele sentia que fosse um dever de Nabal agora reconhecer e pagar aquilo que seus homens haviam feito cuidando dos terrenos de Nabal. E então, ele pediu que 10 de seus homens fossem até Nabal fazer essa solicitação. Porém, os homens foram muito maltratados por Nabal. Nabal foi rude, foi grosso, desconfiou daquilo que eles estavam falando e foi extremamente egoísta. E disse que não daria nada daquilo que era dele, do gado dele, do rebanho dele, das terras dele, do alimento dele, dos servos dele, tudo dele. Um grande egoísta. E os servos chegaram e contaram a Davi o que havia acontecido. Ah, mas Davi então ficou muito bravo, muito irado, o sangue subiu, ele permitiu que a ira irrompesse e ele disse que não ficaria assim. Ele iria se vingar de Nabal. Vamos lá para 1 Samuel 25, 1 Samuel 25. A partir do capítulo 13, nós vamos ver ali alguns versos. 1 Samuel 25, a partir do verso 13. Diz assim: Davi ordenou a seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Ai. Davi deve ter pensado assim: aqui tem macho, eu quero ver esse Nabalzinho de nada aí, ele vai ver só. Porém, um dos servos de Nabal correu até Abigail, desesperado, e foi a Abigail contar toda a situação. Que Nabal havia recebido aqueles homens, que eles haviam protegido as propriedades de Nabal, que eles eram gente boa, mas que Nabal havia tratado aqueles homens com grosseria e com desprezo, e que não havia permitido que fossem recebidas as provisões. Nabal é um homem de Belial. Belial tem a ver com inútil. Nabal é um inútil, não tem como conversar com ele. Por favor, minha senhora, a senhora precisa fazer alguma coisa. O servo sabia a quem recorrer, não é mesmo? Porque Nabal era um inútil, não dava para negociar com ele. Mas ele conhecia a presteza, a proatividade e a sabedoria de Abigail. Eu fico imaginando que com certeza já havia acontecido outras situações. E eles conheciam muito bem, não é? O caráter de cada um, sabia a quem poderia recorrer. E aqui eu quero me dirigir às mulheres. Isso é lindo, é fantástico. Como reagir em momentos de tensão, em momentos cruciais.
Olha só o que diz o verso 19 em diante, 18 e 19. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Certamente havia um banquete pronto ali já, não é mesmo? Porque não havia tempo hábil de assar toda essa carne, de preparar todo esse alimento, sendo que Davi já estava a caminho com seus homens. Então ela foi e pegou desse banquete os alimentos, as provisões, e pediu ao servo que fosse levando tudo isso que ela iria atrás. No verso 20, enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus homens estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Enquanto ela ia carregando toda essa provisão, Davi vinha resmungando. Olha lá o verso 21 e 22. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto. Um pouquinho mais para frente. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Abigail, a formosa e sensata Abigail, ia guiada pelo Espírito Santo. E Abigail ia orando com certeza, não é mesmo? Enquanto isso, o Davizinho, homem segundo o coração de Deus, ia guiado pela carne, segundo o coração do diabo. Ah, Davi tinha muito que aprender. E Deus sabia como ensinar isso para ele. Colocou uma mulher linda e formosa para ensinar essa lição. Olha o verso 23 em diante. Desceu depressa do jumento, Abigail, não é? Prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixe a tua serva falar. Olha que coisa interessante. Davi estava ali próximo das terras de uma grande proprietária. Abigail, quando ela se aproximou de Davi, ela se chamou de serva e chamou a Davi de Senhor. Primeiro, que essa cena de uma mulher linda como Abigail, caminhando e provisões na frente, e ela atrás, cavalgando ali no deserto, era algo bastante incomum, muito raro, não é mesmo? E de repente ela se aproxima, Davi vem lá resmungando, vem bravo, vem nervoso, guiado pela carne. Abigail, formosa, sensata, guiada pelo Espírito, ela se aproxima, chegando próximo de Davi, ela desce do seu animal, se ajoelha, se prostra em terra, se humilha, e então ela diz: ouve o que ela tem a dizer, ouve o que eu tenho a dizer. Não des atenção àquele homem mau. Nabal é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor que por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Pouquinho mais à frente. E que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva,
pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E aqui nos versos seguintes, Abigail continua amorosamente apelando ao coração de Davi, para que ele não faça justiça com as próprias mãos, não se suje de sangue desnecessariamente. E assim ela conseguiu conquistar o coração de Davi, ela alcançou o coração de Davi. Lá no verso 32, nós vemos o resultado dessa atitude de Abigail. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Ah, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vá para sua casa, vá em paz. Ouvi o que você disse. Está no meu coração, eu compreendi o seu recado e eu vou atender o seu pedido. A primeira lição que nós tiramos dessa história maravilhosa, da formosa e sensata Abigail, ela tinha parte com a sabedoria do alto. Abigail agiu rápido, com sensatez e humildade. Se ela tivesse sido movida pela carne, vamos pensar comigo, mulheres, estou falando com vocês agora. Se ela tivesse sido movida pela carne, talvez ela tivesse tido um piti, tivesse descabelado, começado a gritar, a chorar, a se desesperar, colocado todo mundo em polvorosa, não é mesmo? E não teria resolvido nada. Algumas mulheres têm bastante dificuldade para lidar com situações assim, não é? Mas Abigail foi capacitada por Deus, ela não agiu conforme a carne, porque agir conforme a carne é a nossa tendência. Nós somos pecaminosos, nascemos em pecado, mas Abigail foi capacitada por Deus para agir conforme o Espírito Santo. E ela conseguiu lidar com dois homens irados, Nabal e Davi. Só que ela não agiu da mesma forma com cada um deles. Com Nabal, ela não interagiu, porque ela já sabia que não resolvia. Eu imagino que ela já tenha tentado várias vezes falar amorosamente ao seu coração, conversar, e não tinha resolvido, não é? Então, ela não interagiu, ela simplesmente agiu. Ele estava bêbado e não tinha como conversar com ele. E embora ela soubesse que ele fosse tolo, ainda assim, ela não saiu batendo o pé, gritando, praguejando. Não, ela não fez isso. Ela foi discreta, manteve-se no controle da situação o tempo todo. Agiu em silêncio, não lhe contou nada e foi sábia e respeitosa. E além disso, a própria vida de Nabal, do tolo Nabal, dependia das atitudes que ela tomasse, não é mesmo? E com Davi? Com Davi, ela apelou-lhe ao coração. Com amáveis palavras procurou abrandar seus sentimentos irritados. Com humildade, sabedoria, amor, ela intercedeu pelo marido tolo. Ela reconheceu que ele era duro. Ela não omitiu a situação, ela não encobriu a situação, ela encarou, ele é tolo. Mas mesmo assim, ela agiu com sabedoria. Pediu perdão a Davi no lugar de Nabal. Assumiu a sua culpa e ofereceu a provisão a Davi. A sua piedade foi como o perfume de uma flor, exalando do seu rosto, de suas palavras e de suas atitudes, mesmo
sem que ela se desse conta disso. Suas palavras e atitudes somente poderiam ter vindo de alguém que era conduzido pelo Espírito Santo. Alguém que era guiado, tinha a vida guiada pelo Espírito Santo. Eu quero partilhar com vocês uma outra citação que Ellen White faz em Patriarcas e Profetas, a respeito, gostaria que colocassem para mim ali o texto, a segunda citação, por gentileza, do PowerPoint. Ellen White comentando sobre Abigail, ela diz o seguinte: seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser as consequências de seu intuito precipitado. Oxalá houvesse muitos outros como esta mulher de Israel, que abrandassem os sentimentos irritados, obstassem impulsos temerários e com palavras de calma e bem dirigida sabedoria aplacassem grandes males. Que coisa linda, que coisa maravilhosa isso. Abigail tinha sabedoria para reprovar e ela tinha também sabedoria para aconselhar. E a paixão de Davi esvaiu-se sob o poder de sua influência e razão. Ele percebeu que havia tomado uma atitude errada. Tinha perdido o domínio de seu próprio espírito. E ele deu graças e louvores, porque ela o aconselhara retamente. Mulheres do Senhor, certamente muitas de vocês estão casadas com um homem cristão. Talvez um homem que seja guiado pelo Espírito Santo. Talvez esse homem apenas tenha uma fachada de piedade. Talvez você seja casada com um homem não cristão, mas um homem bom, um homem que está em processo de conversão. Ou talvez você esteja casada com um tolo, como Nabal. Como tratar um homem que não tem o temor do Senhor? Vejam que eu não estou me referindo aqui a maridos violentos que agridem e que abusam da esposa, porque para esses casos nós estamos muito bem amparados pela lei, não é mesmo? O silêncio precisa ser quebrado. Você não deve ser vítima disso, jamais. Mas uma mulher guiada pelo Espírito consegue se sobrepor às mais negras circunstâncias. Ela agirá com equilíbrio, sensatez, sabedoria, amor e respeito. Como Abigail, ela não é vitimista. Ela não fica resmungando, lamentando sua sorte, mas anda com Deus. E por isso ela tem uma atitude proativa. Ela é protagonista. Ela toma a iniciativa. Ela é pacificadora, mas não passiva. Ela é autoconfiante, mas não arrogante. E ela também não se preocupa apenas com ela, mas se preocupa também com o marido, ainda que ele seja um tolo. Mais uma última citação que eu quero partilhar com vocês aqui, no livro Patriarcas e Profetas. Por gentileza, coloque para mim a citação, a terceira do PowerPoint, que diz: uma vida cristã consagrada está sempre a derramar luz, consolação e paz. Caracteriza-se pela pureza, tato, simplicidade e utilidade. É dirigida por aquele amor abnegado que santifica a influência. Está repleta de Cristo e deixa um rastro de luz aonde quer que seu possuidor vá. Quando Abigail voltou para casa, ela encontrou Nabal e seus homens, os hóspedes que estavam ali, não é? Todos em um grande banquete, com grandes cenas de orgia e embriaguez.
E ela ficou quieta, não disse nada, até o outro dia, quando então ela chamou o marido e explicou ao marido que, ao ele ter tratado mal a Davi, ele quase causou uma tragédia a todos os homens daquela família, a todos os servos. Acontece que Nabal era um covarde. Ele brigou, xingou, tratou mal, mas quando ele se sentiu ameaçado, ele começou a pensar, mas e se Davi voltar de novo? E ele ficou tão chocado, tão apavorado, tão aterrorizado, que ficou paralisado, numa reação assim uma reação psicossomática, não é mesmo? Ele ficou prostrado numa irremediável insensibilidade durante 10 dias e depois morreu. Mais tarde, o que aconteceu? Davi tomou Abigail como esposa. Bem, Deus honra os que o honram. Abigail confiou em Deus. A humildade precede a honra. Assim como Abigail esperou no Senhor, ela foi guiada pelo Espírito Santo. E a seu tempo, o Senhor a honrou. Deus mesmo tomou as providências. Abigail não precisou fazer nada de trágico, de errado, não precisou se espernear, não precisou perder a paciência. Deus agiu por ela, porque ela se permitiu ser guiada pelo Espírito Santo. Mulheres, esperem no Senhor. Não tentem tomar o lugar de Deus. Muitas vezes nós ficamos inconformadas ou irritadas, e há muitas mulheres, não é, que acabam assumindo a posição de mãe e querem impor algumas coisas ao marido. Elas acham que estão corretas, muitas vezes estão, mas não é assim que nós vamos conquistar o coração do marido. Vamos ler e reler a história de Abigail, quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos compreender como realmente nós devemos agir com os nossos cônjuges. Bem, eu tenho certeza de que você, homem, de que você, mulher, deseja ser feliz. Mas você está disposto, você está disposta a permitir que o Espírito Santo guie a sua vida? Nós estamos num mundo que está rodeado por tantas obras da carne. Nós lemos lá em Gálatas 5, não é mesmo? Quantas coisas ruins, é isso que a maioria faz, é assim que a maioria vive. Mas será que nós temos que viver como a maioria? Não, nós não temos que viver como a maioria. Nós já lemos também em Gálatas que Deus tem um modelo de uma vida que traz felicidade, que conduz para o céu, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo, que apresenta 9 virtudes do fruto do Espírito. Vamos reler novamente essas virtudes? Vamos reler novamente, que eu quero relembrar com vocês, porque se nós meditarmos nisso todos os dias, pedindo a Deus que nos capacite, Deus está disposto a nos capacitar essas virtudes. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Deixa eu pegar meu rascunho aqui, que eu coloquei a outra versão, que eu gosto dessa versão. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Será que anda faltando essas virtudes no seu casamento? Você está disposto a ter essas virtudes na sua vida, no seu casamento? Você está disposto a permitir que o Espírito Santo conduza você? Será que Deus não está preocupado com os pequenos detalhes do seu casamento? É claro que Ele está, não é mesmo? Eu gostaria de chamar agora
o quinteto. Eu pedi para eles cantarem essas músicas que falam do Espírito Santo, porque apenas quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida é que nós vamos realmente ser capacitados, homens e mulheres, homens para assumir o seu papel, a sua autoridade diante de Deus para serem sacerdotes, mulheres para assumirem também o seu papel de protagonistas, de pacificadoras, de mulheres ativas, para que juntos constituam um casamento feliz, uma família feliz, e que dessa família saia o testemunho que mostre a todo mundo que existe uma verdade e que nós podemos confiar nessa verdade. Enquanto você ouvir a música que canta, a música inspirada, eu quero que você ore a Deus e clame a Deus para que você receba esse Espírito Santo e seja capacitado. Nós precisamos de famílias felizes, famílias que testemunhem, famílias que tenham o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não faremos nada. Ouçam a música. Chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito guia, onde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, Habita em mim, meu viver, dou-te paz, faze dele um feliz lugar, onde possa com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim, eu te amo, ó Deus, habita em Muito obrigada ao quinteto por essa inspiração. Eu quero
me dirigir a vocês todos, casais. Não sei se vocês estão enfrentando lutas no casamento, dificuldades na comunicação, outras lutas, se estão à beira de um divórcio, entrando na lista desses que formam a pandemia. Mas eu quero fazer mais uma vez um apelo. Clame a Deus para ser guiado pelo Espírito Santo. Para ser guiada pelo Espírito Santo. Deus honra os que o honram. Deus promete grandes coisas para aqueles que escolhem colocar Deus em primeiro lugar e que escolhem permitir a guia do Espírito Santo. Eu quero orar com você agora e pedir que você faça um propósito com Deus. O propósito de deixar a sua vida ser guiada por Deus, não mais pela carne. E assim eu tenho certeza de que você terá grandes alegrias, grandes surpresas no seu casamento. E depois você pode partilhar conosco a bênção, o milagre. Vamos orar? Querido Deus, seu nome seja louvado eternamente, porque mesmo que estejamos, Senhor, vivendo em meio a uma pandemia, a pandemia das brigas, dos desentendimentos, do divórcio e até da violência, mas nós podemos ser diferentes, Senhor. Nós temos a promessa de que há 9 virtudes do fruto do Espírito Santo, que o Senhor está mais disposto a conceder a nós do que possamos imaginar. Podemos ser pessoas alegres, amáveis, felizes, bondosas, fiéis, longânimas, pacientes, mansas. E às vezes isso é difícil porque a nossa natureza é muito ruim, nós somos pecadores, estamos encravados, Senhor, pelos defeitos da carne. Mas o Senhor prometeu, e nós clamamos ao Senhor que nos coloque essa vontade, essa necessidade de ter a vida guiada pelo Espírito Santo. E então podemos produzir o fruto do Espírito, e podemos ter um casamento feliz, podemos ter uma família feliz, que honre ao Senhor e que testemunhe da sua verdade. Senhor, embora nós não mereçamos, mas o Senhor prometeu e nós estamos clamando porque pelo seu sangue nós podemos possuir, Senhor, temos esse direito pelo seu sangue de sermos pessoas melhores, diferentes da maioria. Derrama sobre nós o Santo Espírito e faça-nos todos vencedores. Nós clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos, que Deus abençoe você.